Um estudo feito pela OCDE comprova a desvalorização da carreira de professor no Brasil. O salário médio de um professor de ensino fundamental é praticamente metade dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Rita tem 20 anos de experiência, fez mestrado e até um curso com certificado nos Estados Unidos, mas não recebeu a valorização que merecia. Cansada de trabalhar em 2 empregos, a professora de História e de Educação para Jovens e Adultos está desistindo da carreira. O professor não tem reconhecimento, né? Nós somos sempre os responsáveis pelas falhas da educação, porque eu me esforcei o máximo para fazer atualizações e programas até fora do Brasil. Isso não me valeu nada. É impossível ter só um cargo para sobreviver. O motivo da frustração fica evidente neste estudo da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A pesquisa revelou que um professor de ensino fundamental ganha, em média, R$130 mil por ano no Brasil, um pouco menos da metade dos países da OCDE, onde o salário médio é equivalente a R$243 mil. Na comparação com outros países, o Brasil fica abaixo do Chile, México, Estados Unidos e Alemanha. Além da remuneração mais baixa, o professor brasileiro ainda tem carga horária maior, de 800 horas por ano, comparadas com as 706, em média, da OCDE. Não é difícil entender por que a realidade é tão desestimulante a ponto de professores capacitados, como a Rita, optarem por abandonar a carreira. O estudo mergulhou na origem do problema e encontrou outro número assustador que mostra o Brasil na contramão dos países da OCDE. Entre 2015 e 2021, o gasto com educação no Brasil caiu em média 2,5%, de acordo com o estudo, na contramão da alta registrada pelos países da OCDE. Para reverter esse quadro é preciso aprovar o novo Plano Nacional de Educação e esse próximo plano efetivamente precisa ser cumprido. Então, o fato que a gente precisa superar é colocar o investimento em educação como prioridade, mas, ao mesmo tempo, reverter esse investimento em educação centralmente para a valorização dos profissionais da educação. Sobre o quadro de uma comprovação da desvalorização da carreira do professor no Brasil, mas isso não é só referente ao profissional, que é o professor, e sim, a desvalorização é com o próprio sistema de educação no Brasil. E isso não é novidade. Sabe por quê? É um país que tem como base e referência religião, ou seja, mitologias. É um país que as pessoas veneram e dá conforto aos líderes religiosos e os tem como a maior autoridade. É um país que constrói templos e igrejas mais do que escolas e hospitais. É um país que abre mais igrejas e fecha escolas. Em um país que tem uma bancada evangélica no Congresso do que profissionais da educação. Em um país que líderes religiosos têm privilégios do próprio Estado e da própria população do que professores. Em um país que líderes religiosos andam com provas de balas, enquanto os profissionais da educação andam a pé e sem nenhuma garantia de vida. Em um país que se curva e se ajoelha diante de uma estátua ou de um líder religioso, enquanto os professores são humilhados. Em um país que líderes religiosos têm salários de milhões de reais, enquanto o professor recebe uma esmola. Em um país que acredita em bruxaria e oração, ignora e despreza a ciência e a tecnologia. Em um país que ainda faz oração e fala de suas mitologias nas escolas, ao invés de desenvolverem tecnologias e falar de ciência. Em um país que acredita em cobra e jumento falante, mas não acredita na ciência. Em um país que acredita que a mulher foi feita de uma costela do homem, ou seja, clonada, mas não acredita na ciência.
Em um país que só produz fanático, retardado, ignorante, semi-analfabeto, ao invés de produzir racionais intelecto, pensantes e críticos. Em um país que acredita que o homem veio do barro, ao invés dos elementos químicos, como o carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e o fósforo. Em um país que a maioria dos próprios professores acreditam em mitologias, agradece, se ajoelha e se curva diante dos seus líderes religiosos e das estátuas. Aí é complicado. Aí querem que um país desse se desenvolva, valorize a educação, tenha a educação como referência e base para uma sociedade mais justa e para todos, onde os próprios profissionais não se valorizam como profissionais da educação, onde muitos professores rejeitam a ciência e ignoram a medicina para dar credibilidade à sua crença, onde professores fazem oração na cabeça de uma criança com autismo ou transtorno como se ela tivesse demonizada, onde os próprios professores saem por aí andando de joelhos como promessas para santos. Outros vão para terreiros de macumbas. Outros começam a rodar e a assaltar dentro de igrejas, dizendo que estão com Espírito Santo. Então, gente, é por isso que os próprios professores e a educação no Brasil nunca serão importantes e de referência em um país como o Brasil, devido a esse atraso que chegou aqui no território brasileiro desde com a chegada dos portugueses em 1500. E de lá para cá, o território brasileiro virou uma saga de mortes e perseguição do cristianismo, para converter e impor sua crença inútil naqueles que a resistia em se converter. Para quem não sabe, antes da chegada dos europeus no continente americano, lembrando que, na época, o continente americano, que hoje nós conhecemos por América, ainda não era chamado de continente americano ou América, até 1507. Antes de 1507, era chamado de Novo Mundo. Enfim, quando os europeus chegaram no continente americano, todo o continente era domado por índios. Por isso que, quando Colombo chegou nas Bahamas, que hoje se situa o México, ele pensava que tinha chegado às Índias, dando nome aos habitantes da América de Índios. Só após mais 3 viagens, já em 1504, as frotas espanholas constataram que o território descoberto se tratava, na realidade, de um novo mundo. Então, os habitantes da América, os índios, já tinham seus próprios costumes e culturas, principalmente a religião, onde eles cultuavam vários deuses, ou seja, a religião politeísta. Então, quando os europeus chegaram, trouxeram consigo os costumes e culturas do seu continente, que é o continente europeu, principalmente a religião cristã. Depois de terem destruído e massacrado centenas de muçulmanos na Europa, aqui na América destruíram centenas de índios e centenas de africanos quando chegaram da África pelos colonos para serem escravos. Então, a religião nativa do continente americano é o politeísmo, religião esta cultuada pelos índios. O cristianismo e as matrizes africanas são religiões trazidas por outros povos, não são religiões nativas do nosso continente americano. Enfim, quando nós pegamos os países ateus, são os países que mais investem em educação. No topo estão Luxemburgo, Suíça, Noruega, Islândia e Bélgica. Então, esses são os 5 países
que mais gastam em educação. Agora irei para a lista dos 10 países com o maior gasto anual por aluno no ensino básico. São eles: Luxemburgo, Áustria, Bélgica, Noruega, Estados Unidos da América, Coreia do Norte, Suécia, Canadá, França e Holanda. Então, quando nós olhamos para a lista com o nome dos países que mais se investe em educação por aluno, desses 10 países, só Estados Unidos não é um país ateu, mas todos os 9, a maioria de sua população são ateia. Aí você observa países extremamente fundamentalistas e religiosos, como os países do Oriente Médio, os países da África e os países da América. Só Estados Unidos não se inclui nesta lista. Então quer dizer, o erro está nos países religiosos. Isso é nítido e óbvio. Por hoje só, até o próximo vídeo e tchau, tchau.